12º passo. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. No 12º passo de AA, o prazer de viver é o tema e a ação sua palavra-chave. Chegou a oportunidade de nos voltarmos para fora em direção de nossos companheiros alcoólicos ainda aflitos. Nessa altura, estamos experimentando o dar pelo dar, isto é, nada pedindo em troca. Agora começamos a praticar todos os 12 passos em nossa vida diária para que possamos todos, nós e as pessoas que nos cercam, encontrar a sobriedade emocional. Quando conseguimos ver em que o 12º passo implica, veremos que se trata do amor que não tem preço. Este passo também nos diz que, como resultado da prática de todos os passos, cada um de nós foi descobrindo algo que se pode chamar de despertar espiritual. Para os AAs novos, este estado de coisas pode parecer dúbio ou improvável. Eles perguntam: o que querem dizer quando falam em despertar espiritual? É possível que haja uma definição de despertar espiritual para cada pessoa que o tenha experimentado. Contudo, os casos autênticos, na verdade, têm algo comum entre si. Estas coisas comuns entre eles são de fácil compreensão. Quando um homem ou uma mulher experimentam um despertar espiritual, o significado mais importante disso é que se torna capaz de fazer, sentir e acreditar em coisas como antes não podia, quando dispunha apenas de seus próprios recursos desassistidos. A dádiva recebida consiste em um novo estado de consciência e uma nova maneira de ser. Um novo caminho lhe foi indicado, conduzindo-o a um lugar determinado, onde a vida não é um beco sem saída, nem algo a ser suportado ou dominado. Foi transformado em um sentido bem real, pois lançou mão de uma fonte de força que, de um modo ou de outro, havia negado a si próprio até aqui. Encontrou-se possuindo um grau de honestidade, tolerância, dedicação, paz de espírito e amor, dos quais se supunha totalmente incapaz. O que recebeu foi um presente de graça, contudo, geralmente, pelo menos em uma pequena medida, tornou-se pronto para recebê-lo. O meio de que a AA dispõe nosso preparo para a recepção desta dádiva está na prática dos 12 passos de nosso programa. Portanto, procedamos a um rápido levantamento do que temos tentado fazer até aqui. O primeiro passo nos revelou um fato surpreendentemente paradoxal. Descobrimos que éramos totalmente incapazes de nos livrar da obsessão pelo álcool até que admitíssemos nossa impotência diante dele. No segundo passo, vimos que já não éramos capazes de, por nossos próprios meios, retornar à sanidade, e que algum poder superior teria que fazê-lo por nós, para que pudéssemos sobreviver. Em consequência, no terceiro passo, entregamos nossa vontade e nosso destino aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. A título provisório, aqueles de nós que eram ateus ou agnósticos descobriram que o nosso grupo, ou AA, no todo, poderia atuar como poder superior. A partir do quarto passo, começamos a procurar dentro de nós as coisas que nos haviam levado à bancarrota física, moral e espiritual e fizemos um corajoso e profundo inventário moral. Em face do quinto passo, decidimos que apenas fazer um inventário não seria suficiente. Sabíamos que era necessário abandonar nosso funesto isolamento com nossos conflitos e, honestamente, confiá-los a Deus e a outro ser humano. No sexto passo, muitos dentre nós recuaram pela simples razão de que não desejavam a pronta remoção de alguns defeitos de caráter, dos quais ainda gostavam muito. Sabíamos, porém, todos, da necessidade de nos ajudar ao princípio fundamental desse passo. Portanto, decidimos que, embora tivéssemos alguns defeitos de caráter que ainda não podíamos expulsar, devíamos de todos os modos abandonar nossa obstinada e revoltante dependência deles. Dissemos: talvez não possa fazer isso hoje, mas pelo menos posso parar de protestar. Não, nunca. Então, no sétimo passo, rogamos humildemente a Deus que, de acordo com as condições reinantes no dia do pedido, e se esta fosse a sua vontade, nos libertasse de nossas imperfeições. No oitavo passo, continuamos a limpeza de nosso interior, pois sabíamos que não só estávamos em conflito conosco, como também com pessoas e fatos do mundo em que vivíamos. Precisávamos começar a restabelecer relações amistosas e, para esse fim, relacionando as pessoas que havíamos ofendido, nos propusemos com disposição a remediar os males que praticamos. Prosseguimos nesse desígnio no nono passo, reparando diretamente junto às pessoas atingidas os danos que causamos, salvo quando disso resultassem prejuízos para elas ou outros.
No 10º passo, havíamos iniciado o estabelecimento de uma base para a vida cotidiana, conhecendo claramente que seria necessário fazer de maneira contínua o inventário pessoal, admitindo prontamente os erros que fôssemos encontrando. No 11º passo, vimos que se um poder superior nos havia devolvido a sanidade e permitido que vivêssemos com relativa paz de espírito num mundo conturbado, valia a pena conhecê-lo melhor, através do contato mais direto possível. Ficamos sabendo que o uso persistente da oração e da meditação abria, de fato, o canal para que, no lugar onde havia existido um fio de água, corresse um caudaloso rio que nos levava em direção ao indiscutível poder e à orientação segura de Deus, tal como estávamos podendo conhecê-lo cada vez melhor. Assim, praticando esses passos, experimentamos um despertar espiritual sobre o qual, afinal, não nos restava a menor dúvida. Olhando aqueles que apenas começavam e ainda duvidavam de si mesmos, nós podíamos ir observando a mudança que neles se operava. Tomando por base o grande número de experiências que tivemos, podíamos prognosticar que o companheiro, cheio de dúvida e que dizia não haver ainda compreendido o lado espiritual, mas que insistia em considerar seu bem-amado grupo de AA seu poder superior, em breve amaria a Deus e o chamaria pelo nome. E agora, o que diremos do restante do 12º passo? A energia maravilhosa que ele desencadeia e a ação pronta pela qual leva nossa mensagem ao próximo alcoólico sofredor e que finalmente convertem os 12 passos em ação sobre todas as nossas atividades é a recompensa, a magnífica realidade de Alcoólicos Anônimos. Até o último dos recém-chegados descobre recompensas nunca sonhadas quando procura ajudar seu irmão alcoólico, aquele que ainda está mais cego do que ele. Isto, de fato, é dar, nada pedindo. Ele não espera de seu companheiro qualquer paga ou mesmo amor. E então descobre que, pelo paradoxo divino contido nessa maneira de dar, já recebeu a sua própria recompensa, não importando se seu irmão foi ajudado ou não. Seu caráter pode ainda encerrar graves defeitos, mas de alguma forma ele sabe que começou bem, por obra de Deus, sentindo que está à beira da descoberta de alegrias, experiências e mistérios jamais sonhados. É comum em quase todos os membros de AA a afirmação de que nenhuma satisfação é mais profunda e nenhuma alegria mais intensa e duradoura do que um 12º passo bem executado. Contemplar os olhos de homens e mulheres se abrirem maravilhados à medida em que passam da treva para a luz, suas vidas se tornando rapidamente cheias de propósito e sentido, famílias inteiras se reintegrando, o alcoólico marginalizado sendo recebido alegremente em sua comunidade como cidadão respeitável, e, acima de tudo, ver estas pessoas despertadas para a presença de um Deus amantíssimo em suas vidas, são fatos que constituem a essência do bem que nos invade, quando levamos a mensagem de AA ao irmão sofredor. E não fica nisso o trabalho do 12º passo. Nas reuniões de AA, não só escutamos para receber os benefícios de experiências alheias, como também para dar o apoio que nossa presença possa trazer. Quando nos cabe falar, novamente tentamos transmitir a mensagem de AA. Seja o nosso auditório composto por uma ou muitas pessoas, ainda é serviço do 12º passo. Existem muitas oportunidades para aqueles dentre nós que não se sentem capazes de falar ou, dadas as circunstâncias, não têm condições para as abordagens. Podem eles aceitar as incumbências pouco notadas, mas igualmente importantes e que tornam possível a boa execução do 12º passo, providenciando café e bolo para depois das reuniões, quando tantos recém-chegados, ainda descrentes e fechados, encontram um ambiente de confiança e conforto no bate-papo alegre e descontraído. Isso é trabalho do 12º passo, no melhor sentido da palavra. Livremente receberam e livremente dão. Eis o coração deste último passo. Passamos por certas experiências no 12º passo que fazem frequentemente supor que estejamos temporariamente fora de onda. Quando forem surgindo, parecerão sérios reveses para nós, mas, com o tempo, serão encarados como meros degraus na ascensão para um estágio melhor. Por exemplo, desejamos ardentemente levar à sobriedade uma determinada pessoa, fazendo tudo o que podemos durante meses, para depois vê-la recair. Talvez isto venha a acontecer várias vezes, o que poderá nos acarretar grande decepção relativa à nossa capacidade de transmitir a mensagem de AA. E a situação inversa, quando chegamos a ter, com euforismo, a sensação de êxito, pelo menos aparentemente. Nesse caso, a tentação é nos tornarmos donos dos novatos. Pode ser que não resistamos ao desejo de nos tornarmos conselheiros de seus assuntos privados, não estando nem preparados para essa difícil missão e nem devendo fazê-lo.
Daí ficamos ofendidos e confusos quando os nossos conselhos são rejeitados ou, se aceitos, trazem ainda maior perturbação. Às vezes, com muito esforço, levamos a nossa mensagem a tantos alcoólicos que os companheiros nos colocam em posição de confiança, digamos, nos elegem para coordenar o grupo. Este acontecimento pode nos trazer a tentação de cometer exageros na administração das coisas, nos expondo a vexames e outras dificuldades incômodas. Porém, a longo prazo, vamos reconhecendo claramente que essas são as dores do crescimento e que só o bem poderá delas advir se procurarmos as respostas, cada vez mais profundamente, nos 12 passos. Agora, a maior pergunta que já fizemos. O que dizer da prática destes princípios em todas as nossas atividades? Temos condições para amar a vida em todos os seus aspectos com tanto entusiasmo quanto amamos aquela pequena parcela que descobrimos quando tentamos ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade? Somos capazes de levar as nossas vidas em família, por vezes bastante complicadas, o mesmo espírito de amor e tolerância com que tratamos nossos companheiros do grupo de AA? As pessoas de nossa família que foram envolvidas e até marcadas pela nossa doença merecem de nós o mesmo grau de confiança e fé que temos em nossos padrinhos? Podemos fazer com que o espírito de AA esteja de fato presente em nossas atividades diárias? Estamos prontos para arcar com as novas e reconhecidas responsabilidades que nos cercam? Podemos levar para a religião de nossa escolha novo propósito e nova devoção? Será que podemos encontrar uma nova alegria de viver, tentando dar um jeito em todas essas coisas? Além do mais, como podemos nos ajustar à derrota ou ao êxito aparentes? Podemos aceitar e nos adaptar a ambos sem desespero ou orgulho? Podemos aceitar a pobreza, a doença, a solidão e o luto com coragem e serenidade? Podemos nos contentar resolutamente com as satisfações mais simples, embora às vezes mais duráveis, quando nos são negadas as mais brilhantes e gloriosas realizações? A resposta de AA a tais perguntas sobre a vida é: sim, tudo isto é possível. Sabemos porque vimos a monotonia, a dor e até a calamidade transformadas por aqueles que continuam tentando praticar os 12 passos de AA. Se estes são os fatos da vida de muitos alcoólicos que se recuperam em AA, podem muito bem vir a ser fatos da vida de muitos mais. É claro que até os melhores AAs nem sempre conseguem alcançar esses objetivos de forma consistente. Não é necessário tomarmos o primeiro gole para que, muitas vezes, nos afastemos em maior ou menor distância da faixa da normalidade. Às vezes, nossos problemas começam pelo comodismo. Sentimos-nos sóbrios e felizes em nosso trabalho de AA. As coisas vão bem em casa e no escritório. De certo modo, já estamos nos congratulando por aquilo que mais tarde saberemos ser muito fácil e superficial. Temporariamente, paramos de crescer porque nos acomodamos na crença de que para nós não será necessário o cumprimento de todos os 12 passos de AA. Estamos muito bem com parte deles. Talvez para nós sejam suficientes somente o primeiro passo e o trecho do 12º que diz: levamos a mensagem. Na gíria de AA, esse feliz estado de coisas é denominado a dança dos 2 passos e pode durar vários anos. Até os mais bem-intencionados entre nós podem ser iludidos por essa dança. Mais cedo ou mais tarde, a fase da euforia passa e somos envolvidos por monotonia. Começamos então a pensar que, afinal de contas, não vale a pena. Ficamos confusos e desanimados. Aí é possível que a vida, como sempre de novo acontece, nos dê um bocado tão grande que não o possamos engolir, muito menos digerir. Deixamos de obter um aumento salarial pelo qual tanto havíamos lutado. Perdemos aquele emprego. É provável que surjam sérias dificuldades domésticas ou sentimentais. Aquele rapaz que nos parecia guardado por Deus, talvez não retorne da frente de combate. O que acontecerá então? Será que nós, alcoólicos, encontramos ou podemos encontrar em AA os meios para enfrentar essas calamidades que a tantos afligem? Estes eram os problemas da vida que jamais conseguíamos encarar. Temos agora condições para, com a ajuda de Deus, tal qual o entendemos, lidar com eles com a mesma decisão e coragem com que fazem frequentemente nossos amigos não alcoólicos? Sabemos transformar essas desventuras em algo positivo, fonte de crescimento e alívio para nós mesmos e aqueles que nos rodeiam? Bem, com certeza teremos uma chance se passarmos da dança dos 2 passos para o samba dos 12 passos, se quisermos receber a graça divina que nos pode sustentar e fortalecer em qualquer catástrofe. Nossos problemas básicos são idênticos aos das outras pessoas.
Porém, quando A's bem alicerçados se esforçam honestamente para praticar esses princípios em todas as atividades, parecem ter a capacidade, pela graça de Deus, de não se atrapalhar, convertendo suas dificuldades em autênticas demonstrações de fé. Temos visto A's sofrerem doenças prolongadas e fatais, quase sem queixa, permanecendo muitas vezes de bom humor. Frequentemente temos encontrado reunidas de novo pela maneira de viver de AA, famílias inteiras desintegradas pela incompreensão, tensão ou até infidelidade. Embora a capacidade de ganho da maioria dos AAs seja relativamente alta, alguns membros parecem nunca obter o almejado equilíbrio financeiro, enquanto outros se debatem inutilmente com pesados contratempos dessa ordem. E vemos que, em geral, estas situações são encaradas com energia e fé. Como a maioria das pessoas, descobrimos que somos capazes de suportar nossos reveses. Mas da mesma forma que os outros, descobrimos que os maiores desafios nos vêm dos pequenos e crônicos problemas da vida. Nossa resposta está em aumentar nosso desenvolvimento espiritual. Somente assim teremos condições de elevar nossas chances para ter uma vida verdadeiramente útil e feliz. E ao crescermos espiritualmente, ficamos sabendo que as velhas atitudes diante de nossos instintos precisam sofrer drástica revisão. Nossos desejos de segurança emocional e material, prestígio pessoal e poder, vida sentimental e bem-estar no seio da família, todos estes carecem ser equilibrados e reorientados. Aprendemos que a satisfação de nossos instintos não pode ser o objetivo exclusivo, a única finalidade da nossa vida. Se pusermos os instintos em primeiro lugar, estaremos colocando a carroça diante dos bois e seremos arrastados para a desilusão. Ao contrário, se nos dispusermos a elevar ao primeiro plano o nosso crescimento espiritual, então, e apenas então, teremos uma boa chance. Após o nosso ingresso em AA, se continuarmos a crescer, nossa maneira de ver e agir em relação à nossa segurança emocional ou financeira começa a mudar profundamente. Nossas exigências de segurança emocional, de ter as coisas à nossa maneira, consistentemente nos lançam em situações intratáveis com outras pessoas. Embora muitas vezes não tivéssemos consciência disso, o resultado era sempre o mesmo. Ou havíamos assumido o papel de Deus e dominado as pessoas que nos rodeavam, ou insistido abusivamente em depender delas. Nos casos em que outras pessoas nos deixaram dirigir suas vidas por algum tempo, como se ainda fossem crianças, sentimos-nos imensamente felizes e seguros de nós mesmos. Porém, quando opuseram resistência ou se afastaram, ficamos ofendidos e desapontados. Pusemos a culpa neles, incapazes que éramos de perceber que nossas imposições injustificáveis haviam sido a causa de tudo. Nos casos em que havíamos seguido o caminho contrário, querendo, como crianças, exigir dos outros proteção e cuidados, ou que o mundo nos desse uma vida melhor, igualmente ocorreu um resultado infeliz. Por esse motivo, quase sempre as pessoas que mais amávamos eram levadas a nos repelir ou abandonar por completo. Não foi fácil suportar nossa desilusão, pois não imaginávamos que pudéssemos ser tratados dessa maneira. Já não percebíamos que, embora adultos em anos, ainda nos comportávamos infantilmente, tentando converter todos, amigos, esposas ou maridos e até o próprio mundo, em pais protetores. Havíamos nos recusado a compreender a dura lição de que a exagerada dependência dos outros sempre nos leva ao fracasso, dada a falibilidade até das melhores pessoas. Estas muitas vezes terão que nos desapontar, especialmente quando nossas exigências de atenção se tornam impertinentes. À medida em que progredíamos espiritualmente, passamos a reconhecer a natureza desses erros. Tornou-se evidente que se esperávamos algum dia nos sentir emocionalmente seguros entre pessoas adultas, teríamos de colocar a nossa vida no mesmo plano que elas, dando e recebendo em igual medida. Seria necessário desenvolvermos o hábito de viver em sociedade ou fraternidade com todos os que nos cercavam. Vimos que sempre teríamos que dar tudo de nós mesmos sem esperar qualquer troca. Enquanto íamos agindo assim, descobríamos gradualmente que as pessoas se sentiam atraídas por nós como jamais o haviam sido antes. E mesmo que nos desapontassem, podíamos ser compreensivos e não seríamos tão afetados. Ao desenvolver-nos mais ainda, descobrimos que o próprio Deus, sem dúvida, é a melhor fonte de estabilidade emocional. Descobrimos que a dependência de sua absoluta justiça, perdão e amor era saudável e que funcionaria quando tudo mais fracassasse. Se realmente dependêssemos de Deus, nos seria difícil bancar o Deus perante nossos semelhantes, e nem sentiríamos a necessidade de nos apoiar totalmente na proteção e no cuidado humano.
Estas foram as novas atitudes que finalmente trouxeram a muitos de nós força e paz interior, que dificilmente seriam abaladas pelas falhas dos outros ou por qualquer infortúnio não causado por nós. Compreendemos que esta nova maneira de encarar os fatos era necessária, em especial para nós alcoólicos, pois o alcoolismo para nós representara a solidão, apesar de que estivéssemos cercados por pessoas que nos amavam. Mas quando a nossa prepotência havia espantado a todos e nosso isolamento se tornara total, fomos levados a bancar os importantes em botequins de última classe, e então, sozinhos, perambular pelas ruas e depender da caridade dos transeuntes. Ainda procurávamos a segurança emocional, dominando-nos, fazendo dominar pelos outros. E mesmo quando a nossa sorte não havia descido tanto e estávamos sós, mesmo assim insistíamos em procurar a segurança por esses comportamentos doentios. Para aqueles de nós que eram assim, a AA teve um sentido muito especial. Através dele começamos aprendendo a manter boas relações com as pessoas que nos compreendem. Não há mais necessidade de ficarmos sós. A maioria dos AAs casados tem lares muito felizes. De forma surpreendente, a AA contrabalança os danos causados à vida familiar por anos de alcoolismo. Porém, como em todos os outros agrupamentos, nós também temos os nossos problemas sexuais e matrimoniais, às vezes penosamente agudos. As separações e os deslizes permanentes, contudo, são raros entre os membros de AA. Nosso principal problema não é conservar o casamento, é ter uma vida conjugal cada vez mais sólida e feliz, eliminando-se as graves distorções emocionais que, na maioria das vezes, provieram do alcoolismo. Quase todo indivíduo sensato experimenta, em algum momento de sua vida, o desejo imperioso de encontrar um companheiro do outro sexo com o qual possa realizar a mais completa união possível, ou seja, espiritual, mental, emocional e física. Este poderoso anseio é a raiz de grandes empreendimentos humanos. É uma energia criadora que influencia profundamente nossa vida. Deus nos fez assim. Portanto, nossa pergunta só pode ser esta: de que modo, por ignorância, compulsão e própria vontade, deturpamos essa dádiva para causar a nossa destruição? Nós, AAs, não temos a pretensão de oferecer respostas cabais a antigas dúvidas, mas a nossa experiência pessoal nos dá, isto sim, respostas adequadas que funcionam para nós. Quando o alcoolismo ataca, podem surgir graves anormalidades que militam contra a harmonia e a compatibilidade entre os cônjuges. Se for o homem o afetado, a esposa terá de assumir a chefia da família e quase sempre se transformar em o ganha-pão. À medida que as coisas vão piorando, o marido se converte em criança doente e irresponsável, carente de cuidados e ajuda para livrar-se das inúmeras embrulhadas e becos sem saída. De forma gradual e geralmente sem se aperceber do fato, a esposa é forçada a se tornar mãe de um menino transviado. Se ela já tinha um forte instinto maternal, a situação é agravada. Nestas condições, como é óbvio, pouco companheirismo pode existir. É comum a esposa continuar fazendo o que de melhor possa, enquanto o alcoólico, alternadamente, ama e odeia seus cuidados maternais. Estabelece-se assim uma norma de vida que poderá ser difícil de romper mais tarde. Apesar disso, estas situações podem ser consertadas a miúde sob a influência dos 12 passos de AA. Em forma adaptada, estes passos são também usados pelos grupos familiares Al-Anon. Essa grande irmandade mundial é constituída de cônjuges, familiares e amigos dos alcoólicos, em AA ou ainda bebendo. O endereço no Brasil para correspondência é Caixa Postal 2034, CEP 01034 970, São Paulo. Caso a distorção tenha sido extensa, haverá a necessidade de um grande e prolongado empenho na tentativa de corrigi-la. Após o marido tornar-se membro de AA, a esposa poderá se sentir decepcionada e até muito ressentida pelo fato de Alcoólicos Anônimos ter conseguido o que ela não alcançou com todos os seus esforços e anos de devoção. O marido poderá se envolver de tal maneira com a AA e seus novos amigos que, desconsideradamente, passa mais tempo fora de casa do que quando bebia. Percebendo que a esposa não é feliz, ele recomenda-lhe os 12 passos de AA e tenta ensiná-la a viver. Naturalmente, ela há de ponderar que durante anos conhecia muito mais do que ele sobre as coisas da vida. Cada um então culpa o outro e pergunta quando o matrimônio voltará a ser feliz. Não é impossível que comecem a desconfiar que desde os primeiros dias o casamento foi uma droga. É lógico que a incompatibilidade pode ser tanta que justifique uma separação. Porém, esses casos são raros.
O alcoólico, reconhecendo que sua esposa aturou e tendo nítida compreensão de quantos prejuízos ocasionou a ela e aos filhos, quase sempre retoma suas responsabilidades matrimoniais com a disposição de reparar o que perdeu e de aceitar o que não puder. Ele persiste na tentativa de praticar em seu lar todos os 12 passos de AA, obtendo muitas vezes bom resultado. A essa altura, ele começa, com firmeza, mas com carinho também, a se comportar como um marido e não como um menino mal acostumado. E, acima de tudo, está finalmente convencido de que as aventuras sentimentais não são um modo de vida para ele. Existem em AA muitos membros solteiros que querem se casar e estão em condições de fazê-lo. Alguns se casam com outros AAs. Qual o resultado destes casamentos? Na maioria dos casos, é muito bom. O sofrimento comum, como bebedores, o mesmo interesse em AA e sobre as coisas do espírito, geralmente fortalecem esses vínculos conjugais. Somente quando o rapaz encontra a moça no jardim de AA e o amor brota à primeira vista é que surgem as complicações. Os candidatos ao matrimônio devem ser AAs sólidos e se conhecer há tempo suficiente para que possam saber que a afinidade entre eles no plano espiritual, mental e emocional é um fato e não apenas uma aspiração. Devem estar tão seguros quanto possível de que nenhuma emoção negativa profunda em qualquer um dos dois possa surgir sob pressões futuras e prejudicá-los. Estas considerações são igualmente válidas e importantes para os AAs que se casam com pessoas estranhas à Irmandade. Com clara compreensão e tomadas de atitude definidas e adultas, resultados muito felizes podem ser alcançados. Que se poderá dizer de muitos membros de AA que, por múltiplas razões, não podem constituir família? De início, muitos deles se sentem sozinhos, magoados e excluídos ao perceberem tanta felicidade conjugal a seu redor. Se não podem ser felizes dessa maneira, pode a AA oferecer a eles um ambiente de bem-estar igualmente válido e duradouro? Sim, toda vez que eles procurarem com vontade. Vivendo no aconchegante círculo de amigos de AA, esses solitários nos dizem que já não se sentem mais em solidão. Em companhia de outros, homens e mulheres podem se devotar a um sem número de ideias, pessoas e projetos construtivos. Livres das responsabilidades oriundas do matrimônio, podem eles se entregar a empreendimentos que, por sua natureza, seriam vedados aos casados. Todos os dias vemos esses membros prestando relevantes serviços e recebendo em compensação alegria incomensurável. Nossa maneira de encarar a posse de dinheiro e outras coisas materiais também sofreu mudança radical. Com poucas exceções, nós todos já fomos esbanjadores. Atirávamos dinheiro para todos os lados a fim de nos satisfazer e impressionar os outros. Na época em que bebíamos, atirávamos como se a fonte do dinheiro fosse inexaurível, embora às vezes, entre bebedeiras, fôssemos ao outro extremo e nos tornássemos quase usurários. Sem que nos dessemos conta, estávamos apenas acumulando fundos para a próxima farra. O dinheiro foi para nós o símbolo do prazer e da importância. Quando o nosso jeito de beber foi se agravando, o dinheiro nada mais era do que um simples, mas imperioso requisito para o nosso provimento futuro de bebida e o conforto do desligamento temporário que ele nos trazia. Após o nosso ingresso em AA, essas atitudes sofreram uma brusca inversão, passando a ser reiterada e exageradamente a expressão do contrário. A fugaz lembrança dos anos gastos bastava para nos levar ao pânico. Achávamos que não tínhamos mais tempo para reconstruir nosso destino. De que forma conseguiríamos liquidar essas alarmantes dívidas, possuir uma casa decente, educar os filhos e poupar alguma coisa para a velhice? Um importante volume de dinheiro não era mais o nosso objetivo. O que reclamávamos agora era a segurança material em geral. Mesmo quando já estávamos restaurados em nossos negócios, o medo terrível continuava nos perseguindo. Isto nos transformou novamente em avarentos e usurários. Era um imperativo ter a qualquer preço a segurança material completa. Esquecemos-nos de que a maioria dos membros de AA tem capacidade bem acima do normal para realizar numerário. Não tivemos presente a imensa boa vontade de nossos companheiros em AA, que estavam ansiosos por nos ajudar a conseguir melhores empregos, desde que o merecêssemos. Não nos lembramos de que a insegurança financeira, atual ou potencial, acompanha de perto a todos os habitantes da Terra. E o pior de tudo, olvidamos a Deus. Em matéria de dinheiro, só confiávamos em nós e, assim mesmo, não muito. Na verdade, tudo isso significava que ainda estávamos bem desequilibrados. Quando o emprego para nós era apenas um meio de obter dinheiro ao invés de uma oportunidade para servir.
quando a aquisição de dinheiro para garantir de nossa independência financeira era para nós mais importante do que a dependência certa de Deus. Ainda estávamos sob a pressão do medo injustificável. Esse medo tornaria impossível uma existência serena e útil, qualquer que fosse o nosso nível financeiro. Porém, com o passar do tempo, descobrimos que, com a ajuda dos 12 passos de AA, poderíamos perder o medo, não importando quais fossem nossas possibilidades materiais. Estava em nós a realização espontânea e alegre de tarefas humildes, sem nos preocuparmos com o amanhã. Se a nossa situação se apresentasse revestida de otimismo, já não receávamos uma mudança para pior, pois havíamos aprendido que nossos problemas podiam ser transformados em valores positivos. Deixava de ser importante nossa posição material, porém tínhamos em grande conta a nossa condição espiritual. Aos poucos, o dinheiro foi deixando de ser nosso patrão para se tornar nosso servidor. Ele veio facilitar a permuta do amor e da ajuda com aqueles que nos cercavam. Quando, pela graça divina, chegamos a aceitar o nosso destino, compreendemos que podíamos, intimamente, viver em paz e mostrar aos que ainda sofriam do mesmo medo que eles também poderiam superá-lo. Descobrimos que a libertação do medo era mais importante do que a libertação da penúria. Tomamos conhecimentos aqui da melhora em nossa maneira de ver os problemas ligados à importância pessoal, ao poder, à ambição e à liderança. Estes foram recifes contra os quais muitos dentre nós batemos, e a seguir naufragamos durante a trajetória que percorremos como bêbados. Quase todo menino sonha em chegar a ser o presidente da República. Almeja ser o homem mais importante do país. À medida que ele vai crescendo e vê que seu desejo é impraticável, pode rir bem-humorado desse sonho da juventude. Ao longo dos anos, ele descobre que a verdadeira felicidade não está na ambição de ser o número 1 ou um dos primeiros na aflitiva luta pelo dinheiro, pela vida sentimental e pela importância. Aprende que pode ser feliz enquanto souber manejar com maestria as cartas do baralho da vida que lhe foram distribuídas. Continua ambicioso, mas não absurdamente, porque agora ele pode ver e aceitar a realidade do momento. Está disposto a reconhecer sua verdadeira dimensão. No entanto, não é isso que se passa com os alcoólicos. Quando AA ainda ensaiava os seus primeiros passos, vários psicólogos e médicos submeteram a um exaustivo estudo um grupo bem grande de chamados bebedores problema. Não procuravam constatar o quão diferentes éramos uns dos outros. Queriam conhecer os traços da personalidade, se é que existiam, que os componentes do grupo teriam em comum. Acabaram chegando a uma conclusão que horrorizou aos membros de AA daquele tempo. Esses distintos homens de ciência tiveram a coragem de dizer que a maioria dos alcoólicos investigados ainda eram infantis, emocionalmente sensíveis e cheios de mania de grandeza. Quanto machucou a nós alcoólicos esse veredito. Não nos permitíamos acreditar que nossos sonhos de adultos eram muitas vezes sonhos infantis. E considerando a má fortuna com que a vida nos havia aquinhoado, julgamos perfeitamente natural o fato de sermos sensíveis. Quanto às atitudes decorrentes de nossa mania de grandeza, insistimos que havíamos sido tomadas apenas por uma nobre e legítima ambição de ganhar a batalha da vida. A despeito disso, nos anos seguintes, a maioria de nós veio a concordar com os médicos. Temos concentrado nossa atenção sobre nós mesmos e os que nos rodeiam. Sabemos que fomos cutucados pelo medo ou por ansiedades injustificáveis a fazer de nossa vida um só esforço para ganhar fama, dinheiro e o que supunhamos fosse liderança. Assim, o falso orgulho tornou-se o outro lado da ruinosa moeda marcada medo. Simplesmente tínhamos que chegar primeiro para que pudéssemos encobrir as fraquezas do nosso interior. Com alguns êxitos esporádicos, alardeávamos as façanhas que seriam realizadas futuramente. Já com a derrota, éramos secos. Se não conseguíamos muito sucesso material, nos tornávamos deprimidos e intimidados. Então os outros diziam que éramos do tipo inferior. Reconhecemos agora como éramos todos iguais. No fundo, todos havíamos sido medrosos de uma forma fora do comum. Não tinha importância se havíamos descansado à margem da vida, bebendo até o esquecimento, ou havíamos mergulhado voluntária e descuidadamente além de nossa capacidade e por isso perdemos o pé. O resultado foi sempre o mesmo. Todos nós quase perecemos afogados num mar de álcool. No presente, constatamos que nos AAs maduros, os impulsos distorcidos foram restaurados à imagem do verdadeiro objetivo e postos na direção certa. Já não nos esforçamos mais para dominar ou controlar os que nos cercam com o sentido de nos tornarmos importantes.
Não mais perseguimos a fama e a glória a fim de sermos elogiados. Quando, devido aos bons serviços que prestamos a parentes, amigos, patrões e à comunidade, atraímos a simpatia geral e às vezes somos escolhidos para funções de maior responsabilidade e confiança, tentamos ser humildes no agradecimento e nos esforçamos mais ainda com o ânimo de amar e servir. A liderança autêntica é aquela que tem por base o exemplo construtivo e não as efêmeras exibições de poder e glória. É mais maravilhoso ainda sentir que não é necessário sermos especialmente distinguidos dentre nossos companheiros para podermos ser úteis e profundamente felizes. Muitos entre nós podem ser líderes proeminentes e nem querem ser. O serviço prestado com prazer, as obrigações cabalmente cumpridas, os reveses calmamente aceitos ou resolvidos com a ajuda de Deus, o reconhecimento de que tanto no lar como fora dele somos confrades num esforço comum, o bem compreendido fato de que perante Deus todos os seres humanos são importantes, a prova de que o amor livremente oferecido na certa traz um retorno total, a certeza de que não mais estamos isolados e sozinhos em prisões erigidas pela nossa mente, a segurança de que não somos mais desadaptados, senão que nos integramos e fazemos parte do esquema de coisas criadas por Deus. Estas são as satisfações permanentes e legítimas de que fruímos de uma vida correta que nenhuma pompa ou ostentação de riquezas materiais jamais poderá suplantar. Estávamos enganados com a verdadeira ambição. Ela é o profundo e sadio desejo de viver uma vida útil e caminhar humildemente por mercê de Deus. Terminam aqui algumas considerações pelas quais analisamos os 12 passos de AA. Temos exposto tantos problemas que poderia parecer que AA consiste fundamentalmente em dilemas torturantes e no esforço para eliminá-los. Até certo ponto é isso mesmo. Temos falado de problemas porque somos pessoas com problemas que encontramos uma saída por um caminho que nos eleva e que desejamos compartilhar com os que dele possam tirar proveito. É somente aceitando e resolvendo nossos problemas que poderemos restabelecer a ordem em nosso interior, com o mundo ao nosso redor e com aquele que reina sobre todos nós. A compreensão é a chave que abre a porta dos princípios e atitudes certas, e a ação correta é a chave do bem viver. Portanto, a alegria de viver bem é o tema do 12º passo. Em cada dia que passa em nossa vida, que cada um de nós sinta mais e mais o significado profundo da singela oração de AA. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Os 12 Passos e as 12 Tradições, edição de junho de 1995. Uma produção da Junaab, Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Caixa Postal 3180, CEP 01060-970, São Paulo. Esta fita foi gravada e editada em processo digital.